Boa noite. Dando continuidade aos eventos virtuais 2021 da Sobrames, hoje, dia 10 de maio, temos a satisfação de estar aqui com o professor André Bastos Gurgel. O professor André Bastos Gurgel é advogado, ele é professor universitário, também professor de idiomas, tanto clássicos como modernos. Ele tem MBA nas áreas de finanças, de direito, de educação, e está concluindo o doutorado dele na Universidade de Buenos Aires. O doutor André vai estar conosco aqui por mais duas oportunidades, além do dia de hoje. Nós temos mais duas palestras com o doutor Gugel, que até o final da nossa reunião nós vamos informar as datas e os temas. Doutor André, palavra toda com o senhor. Obrigado, doutor Arruda. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Algumas pessoas aqui eu conheço já bem. Doutora Ana Margarida, um prazer. Doutor Sebastião. Doutor Isaac também, já conheço outra palestra. Doutor Marcelo Gugel também. Marcelo Gugel. Gente, um prazer estar aqui. Eu vim falar um pouco sobre um tema que acho que vai interessar bastante a vocês. Uma literatura completamente nova aqui no Brasil. Eu acho que eu planejei falar por uns 50 minutos, mas se eu me exceder um pouco, me desculpem, porque é um tema realmente, assim, é uma temática, assim, realmente fantástica. Então, vou começar aqui a apresentação, só um instante. Então, nossa temática de hoje é a literatura em anglo-saxão. Aqui embaixo eu coloquei que é uma literatura esquecida. André, nós não estamos vendo a tela. Não vem? Não. Vou explicar de novo aqui, apresentar a tela. Veja aí o que é que aconteceu. Pronto, agora sim. Ah, certo. Então, agora sim. O título da nossa palestra, nossa conferência, é Literatura em Anglo-Saxão. Também eu coloquei um pequeno subtítulo de Literatura Esquecida. Vocês vão entender aqui nessa conferência por que essa literatura é esquecida e também por que eu acho que merece que ela seja estudada, que ela seja reavaliada e que tenhamos um interesse maior pelo anglo-saxão aqui no Brasil. O doutor Arruda já me apresentou, todos já me conhecem, mas aqui só uma apresentação de prática que eu faço nas apresentações. Aqui eu sou professor na Faculdade Rodolfo Teófilo, também dou alguns cursos no Instituto de Cultura Italiana de Fortaleza, ensino no MBA do Instituto Meta de Ensino e Pesquisa, o IMEP, e atuo também como professor de idiomas clássicos e modernos. Agora vamos começar a palestra em si. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que pode parecer até um pouco lúdico, mas vai exemplificar bem o que eu quero dizer. Olhem só. Estão com fome? André, você pode ampliar o slide para ficar melhor? André, você pode colocar em apresentação de slide lá em cima, clicar ali e botar em tela cheia. Aí... Ótimo, agora sim. Ia perder aqui Só um minutinho. A nossa voz, ela está bem mais alta, André, do que a que nós, pelo menos eu estou ouvindo a sua voz mais baixa do que a nossa, tá? Então, deixa eu ver aqui se é no Zoom, porque o meu volume está no máximo. Eu acho que é porque ele fala baixo. Ou então porque está longe do microfone, às vezes. Tá chegando, né? Ótimo. Eu acho que eu vou só falar mais perto aqui do microfone, tá melhor? Agora está perfeito, perfeito. Acho que o microfone estava longe mesmo, Vou comprar um headphone aqui. Mas então... O que eu estava mostrando aqui com vocês nessa cena, observem isso aqui. Imaginem que toda a literatura mundial é este bolo. Se toda a literatura mundial é esse bolo, nós só temos acesso a talvez aquela cerejinha de nada, ou então uma fatia. Olhem só, alguém conhece o latim? Eu acho que muitos aqui conhecem. É talvez dos idiomas
Dos idiomas antigos é o que ainda é mais respeitado, ainda existem traduções, editoras. Depois do latim nós temos, vocês estão aqui, não dá para ver, mas o grego antigo, escrito aqui. Aí todo mundo já conhece, mas alguém já ouviu falar talvez em sânscrito? É um idioma muito antigo, uma literatura riquíssima. Mas até hoje, as traduções de sânscrito estão bem aqui, eu estou olhando para elas. É o Bhagavad Gita, foi traduzido devido ao seu significado religioso, e uma tradução adaptada do épico Mahabharata. É isso. De uma literatura de 5.000 anos de história, apenas 2 títulos foram traduzidos para o português. Olhem só, como tem algo errado aqui. Vamos ver mais uma. O Avéstico. Eu acho que eu tirasse daqui, não sei se... Mas então, o Avéstico é o idioma falado pelos persas, também conhecido como o persa antigo. Também com uma literatura filosófica, religiosa, romances, poemas, mas ninguém sabe de onde ela vem. Ninguém sabe, ninguém tem nenhum conhecimento dela. O grande público não vê traduções do Zendavesta, por exemplo. Vamos ver mais uma. Ladino. Alguém já ouviu falar em que é o idioma ladino? Não confundir com latim. Tem a ver, mas aqui estamos falando de ladino. O ladino, também conhecido como judeu espanhol, foi o idioma falado pelos judeus sefarditas. Esse nome sefardita vem de Sefarad e significa Espanha em hebraico. Eram os judeus que habitavam a Península Ibérica até a expulsão pelos reis católicos, em 1494. Outro idioma aqui muito bonito, até conhecido pelos trovadores, é o occitano antigo. É um idioma muito parecido com o francês, mas com algumas características próprias, muito falado pelos trovadores. E por último, mas não menos importante, o assunto aqui da nossa conferência, o anglo-saxão. Então, estão vendo como a boa literatura nem sempre é respeitada, é difundida. Isso está acontecendo por quê? Porque as editoras têm mais interesse em publicar o que vende. Eu até entendo isso. A editora não é uma entidade filantrópica, tem que dar lucro, é uma empresa. Mas acaba que toda essa literatura é esquecida, é completamente esquecida do grande público. Certo? E por isso que eu tenho a ideia de fazer também uma palestra sobre cada idioma desses. Eu chamo uma série de palestras chamado de literatura esquecida. Agora vem a pergunta para vocês. Aqui uma foto aqui do Alfredo Grande. Vocês vão saber mais tarde, porque ele foi o único rei. É muito raro encontrar um rei que tem essa alcunha de o Grande. Alexandre o Grande, Alfredo Grande. Vocês vão entender mais tarde o porquê. Ele está perguntando para vocês aqui, o que é anglo-saxão? Ele vai fazer mais uma pergunta agora. Quem falava anglo-saxão? Vamos ver tudo isso hoje. Para entender o contexto histórico do anglo-saxão, a gente tem que voltar um pouquinho antes, na época da queda do Império Romano. Dá para perceber aqui na figura que os reinos dos chamados bárbaros que atacaram o Império, cada um acabou formando seu próprio reino. Aqui nós temos os ostrogodos, lombardos, na Península Ibérica, os visigodos, os bascos, suevos, francos, e um desses povos era o anglo-saxão. Eles, na verdade, habitavam essa região aqui, observem, aqui no norte da Europa. Então, eles invadiram a atual Inglaterra. Lá eles encontraram outro povo, um povo nativo. Teve muita guerra, mas teve também aliança entre eles.
E aí acabou surgindo o povo anglo-saxão, que falaria esse idioma. Foi uma junção entre os Angli, que era uma tribo da Península, uma tribo da Bretanha, com os invasores saxões. O próprio nome saxão deriva de uma espada que eles tinham, Siax. Daí o nome. Agora, como é que esse povo escrevia? Antes da cristianização, toda a tradição dos anglo-saxões era passada de pai para filho. As tradições eram passadas de geração para geração. Foi o mesmo que aconteceu aqui no Brasil com os nossos nativos, tupis, tupinambás. Eles não tinham um sistema de escrita. Mas os anglo-saxões raramente utilizavam até mesmo esse sistema que vocês podem ver aqui, em que utilizavam runas. Como a literatura era oral, eles colocavam runas apenas quando tinha que escrever algum motivo jurídico, escrever que essa casa pertence ao fulano, que essa espada pertence ao ciclano, ok? Aí eles escreviam o nome da pessoa em runas. Com a cristianização dos povos da Inglaterra, quando eles se converteram ao cristianismo, aí as runas se tornaram fora de moda. Eles passaram a utilizar o alfabeto romano, o nosso alfabeto romano. Com a única exceção desta letra aqui. Não sei se está dando para ver, eu acho que eu vou... Se eu fizer aqui, não sei se eu com vocês desaparecem. Está dando para ver, sim. Tá Dá para ver. Ótimo. Então, esta letra aqui é o Eiffel, ou Thorn, que até hoje ela não é escrita no inglês moderno, mas o som de F que nós temos em inglês, que é o TH, ele vem daqui. Olhem só como é que era a escrita deles. Cada uma dessas runas aqui equivalia a um som. Aqui equivalia ao F, aqui o U, FET, certo? Pronto. Agora, é impossível a gente falar em anglo-saxão sem falar sobre esse senhor aqui. Alguns de vocês talvez já tenham reconhecido. Este aqui é o Tolkien. Alguma pessoa aqui fala Tolkien, mas até hoje eu só ouvi gente pronunciar Tolkien em inglês. Ele foi o autor de uma saga, de uma série de livros que passavam uma terra mágica chamada Terra-média. E toda a obra dele foi baseada em anglo-saxão. E também em outros idiomas, outras culturas da antiguidade, Grécia, Roma. Eu particularmente não sou um grande fã dele, mas ele teve um papel muito relevante ao difundir o anglo-saxão. Nos contos, nas aventuras que se passam nessa terra, ele é praticamente o criador do gênero fantasia, como nós conhecemos. Há nomes de pessoas, há tradições. Eu vou falando muito aqui, à medida que eu passar os slides, de tradições que ele copiou dos anglo-saxões e colocou na obra dele. Quando eu falo isso, os fãs de Tolkien não gostam, porque prova que ele faltou criatividade a ele, porque quando um personagem é um rei, ele colocou o nome do rei de Théoden, que é a palavra em anglo-saxão para rei, quer dizer apenas rei. Um outro era um personagem que se vestia de urso, ele chamou de Beorn, que significa urso. Isso acaba um pouco com a magia de um fã. Fazer o quê, né? Agora, vamos ver como é que o anglo-saxão evoluiu até surgir o inglês. Quando nós falamos em anglo-saxão, nós estamos falando do idioma que era falado na Inglaterra e que fez parte de um processo histórico até o surgimento do inglês moderno. Vamos ver como é que foi esse processo. O primeiro poema anglo-saxão que temos notícia foi escrito por Caedmon.
eu vou falar mais tarde com mais detalhes sobre ele. Mas é considerado o primeiro poeta anglo-saxão. Isso aqui, se ele realmente existiu ou não, ainda é muito fruto de debate, porque a história dele é muito, muito mítica, muito com elementos fantasiosos. Isso acontece com várias crônicas históricas. O que é fantasia, o que é fato, muitas vezes se mistura. Agora, desse momento aqui, do século IV, até este, isso aqui eu vou falar bastante disso também, foi a Batalha de Hastings, em 1066, em que o rei Haroldo foi derrotado pelo rei William da Normandia, conhecido como William o Conquistador, mas para seus inimigos é William o Fedorento. Isso. E agora nós temos, eu acho que todo mundo reconhece aqui William Shakespeare. Ele é considerado assim o pai do inglês moderno, aqui no século XVI. Mas até mesmo quando nós falamos do inglês Shakespeare, é preciso muito estudo, preciso ter edições comentadas para entender o inglês Shakespeare, porque não é o inglês que nós falamos no século XX. Mas é claro que também não é o inglês falado por Caedmon. Vocês vão ver aqui, vou apresentar aqui uns exemplos de como era o anglo-saxão para vocês verem como é diferente do inglês moderno. E é por isso que é considerado um outro idioma. Agora, vamos falar um pouco sobre a heptarquia. Palavra de origem grega que significa sete, heptos, e archeon, e reino. Por que é que chama assim? Quando nós pensamos em Inglaterra, a gente pensa em quê? A gente pensa num país unificado, não é? Já é um país pequeno, não é? Então a gente pensa numa união, mas não foi assim. A união foi acontecer muitos anos depois com este rei aqui, o rei Ethelred. Desculpem, Ethelstan. O país que nós conhecemos hoje como Inglaterra estava dividido assim: Northumbria aqui ao norte, Mercia ao sul, East Anglia aqui ao oeste, Essex, Kent, Sussex e Wessex. Eram 7 reinos rivais. Estavam lutando entre si, cada um tinha sua cultura. Embora todos falassem o anglo-saxão, algumas diferençazinhas de dialeto. Quando eu estudo com meu professor, aí eu vejo uma palavra que está diferente da que eu conheço, eu disse, não, porque isso aqui é o dialeto de Mercia. Aí nós não temos uma forma padrão de anglo-saxão. O idioma não tem uma escrita padronizada, como nós temos em português. Padronizar um idioma é coisa moderna. Agora, como é que era feita a literatura em anglo-saxão? Isso aqui já é uma herança que eles tinham da época pré-cristã, em que a literatura era completamente oral. Então, eles não escreviam livros, mas haviam esses bardos conhecidos como Schope, que memorizavam milhares de versos. Eles andavam de vila para vila e recitavam seus poemas em troca de algum dinheiro. Isso aqui é uma representação de um Schope na idade medieval, certo? Isso aqui tirado de uma igreja. Isso aqui é considerado um Schope moderno, que é Benjamin Bagby. Ele é um estudioso de música da antiguidade, da Idade Média, tanto em latim, anglo-saxão, alemão antigo, occitano. Ele pegou nenhuma harpa anglo-saxã chegou até nós, infelizmente todas se perderam. Mas há muitas harpas de origem alemã. E como vocês lembram, os anglo-saxões, na verdade, vêm dos
dos alemães. Eles vieram daquela região onde é a atual Alemanha. Então ele tomou por base as harpas lá daquela região para fazer a harpa que ele usa nas apresentações. Pronto, agora a primeira obra que eu vou apresentar para vocês é Beowulf. Beowulf se enquadra no tipo de poesia épica. Então, há muitos elementos de fantasia aqui, monstros, demônios, espadas mágicas. Mas falar que Beowulf se limita apenas a um poema de heróis, monstros, demônios, é simplificar bastante. Eu diria que o que Beowulf é mais a ideia de matar o monstro interior que existe em cada um de nós, uma busca por reflexão. E também, ao ler Beowulf, a gente começa a pensar um pouco, porque você pode entender como era a ética anglo-saxã. E havia uma mistura de duas culturas, tanto no poema sobrevive a cultura pagã, ao mesmo tempo que a cultura cristã. Em alguns momentos, Beowulf se comporta como um anglo-saxão antes do cristianismo, mas há várias referências a Caim, Abel, fala-se muito no Deus cristão também. Então, é um poema extremamente interessante e eu acho que é a única obra anglo-saxã que foi traduzida ao português. Então, vocês encontram uma edição até em prosa dela. Aqui a gente vai ver, eu espero que o áudio esteja bom, nós vamos ver uma apresentação do Benjamin Bagby, do poema Beowulf, recitado em anglo-saxão. Espero que vocês gostem. Só me deem um feedback se conseguem ouvir, certo? Porque aí, se não der para ouvir, eu nem passo o vídeo todo. Eu vou tocar aqui. Dá para ouvir. Pronto, esse aqui é o comecinho do poema, quando ele fala do funeral de Scyld. É muito comum em poemas épicos eles tratarem da genealogia do herói. Então aqui ele está narrando como esse ancestral do rei Hrothgar faleceu e como foi feito o funeral dele. Pronto. Agora nós vamos chegar àquele poeta que eu já até mencionei para vocês, o poeta Caedmon. É considerado o primeiro poeta inglês. Mas a história dele é tão carregada de lendas que ninguém sabe ao certo se existiu mesmo esse poeta chamado Caedmon. A história dele é mais ou menos assim. De acordo com a crônica anglo-saxã, ele foi um homem extremamente mundano, que pensava só em beber, comer e se divertir. Ele era um empregado em uma abadia. De repente, um anjo chegou até ele. O texto não especifica que era um anjo, só fala que apareceu esse ser em um sonho que pediu: Caedmon, cante aí algo para mim. Caedmon diz: não, mas eu não sei cantar. O anjo, ou ser
insiste, ocorre esse milagre. Isso é muito comum na literatura anglo-saxã, porque é uma literatura, eu acho que 98% cristã. Então, Kedma compõe este hino aqui, no Shurian, Helian, Reavan Liches, Methodes Maicti and His Morida. Aqui ele faz um louvor a Deus. Agora devemos louvar o guardião, a potência do arquiteto, seu propósito, a obra do Pai, glória. Bom, agora, mais um escritor célebre, esse aqui a gente já tem uma certeza maior que ele realmente existiu, é o monge Elfrith. Ele é conhecido por suas homilias, mas o que eu considero mais interessante em Elfrith são as suas cartas. As cartas que eu escrevia para outros irmãos na Inglaterra. E também uma gramática que eu vou apresentar mais tarde para vocês. Mas aqui, vamos ver aqui. Isso aqui é o Colóquio de Elfrith. Na época de Elfrith, havia muitos monges que já tinham praticamente se convertido ao cristianismo, mas eles não sabiam latim. Então, Elfrith idealizou um livro-texto em que havia um diálogo entre um professor e os seus discípulos, em latim, mas com o que a gente chama de glossa interlinear. E como vocês podem ver aqui, nós temos o texto em latim, nos pueri ogamus te magister udociat, e aqui nós temos o texto anglo-saxão, Vetildra bida se ealaleo satutetius precan. Certo? O texto é bem interessante, ele começa de uma forma bem simples, só o professor perguntando o que é que os alunos fazem. Aí um fala, eu sou pescador, eu sou caçador. Mas no final acaba sendo uma investigação mais filosófica sobre quem tem a profissão mais importante. É considerado um dos textos medievais, das gramáticas, livros textos medievais mais famosos no que temos notícia, e também um dos mais antigos. Agora vem a parte mais divertida de Elfrith, são as suas cartas. Eu acho bem divertida essa aqui, porque ela mostra um choque de gerações. Se vocês acham que choque de geração é uma coisa recente, essa gente que reclama da juventude, existem textos egípcios que falam desse choque de gerações. Então, a mesma coisa aconteceu aqui com Elfrith e na Inglaterra do século V. Nessa obra, ele conversa com o irmão Eduardo, sobre o qual nós não temos muita informação, não sabemos quem é esse Eduardo. Mas ele está reclamando, olha só, eu te digo, irmão Eduardo, que vocês erram em abandonar suas tradições inglesas, seus ancestrais, e adotar tradições de pagãos, que não lhes deram vida. Isso aqui eu está reclamando porque foi na época em que o pai de Alfredo praticamente cedeu boa parte da Inglaterra ao domínio dos vikings, a chamada Danelaw. Então, essa geração de anglo-saxões estava penteando cabelo igual aos vikings, entre outras coisas, adotando costumes nórdicos, costumes vikings. Então, ele está reclamando aqui, ele não gostou muito. Agora eu vou apresentar para vocês qual é o texto histórico mais importante da Inglaterra medieval, a Crônica Anglo-Saxã. Essas crônicas medievais, elas são têm uma ambição muito forte, muito frequente,
de tentar escrever a história do mundo desde épocas muito remotas até a época atual dele, a atual do autor. É o caso de Flávio José, por exemplo, que escreveu uma história que começa na criação do mundo, de acordo com os judeus foi há 5.000 anos atrás, até a tomada de Massada e o governo romano, a rebelião de Massada. Então, vamos ver aqui alguns trechos da Crônica Anglo-Saxã. Esse aqui, olhem só, o AD1. O que significa esse AD? AD significa Anno Domini, em latim, o ano do Senhor. Então, o que aconteceu no ano do Senhor 1? Otávio reinou durante 56 invernos, 56 anos, e neste ano Cristo foi reconhecido. Cristo nasceu. Agora, outra interessante, Tunga Witiam. Isso aqui é uma palavra. Tunga, em anglo-saxão, quer dizer estrela. Witiam significa sábio. Os sábios das estrelas devem ser os astrólogos, né, os magos lá que visitaram Jesus. Então, esse aqui, no mesmo ano, vai tratar da visita dos magos a Jesus e a matança dos inocentes. Bethlehem of Slay whereon for Christus Ernest from Herod. Falando do rei Herodes e da matança dos inocentes. E esse último aqui que eu selecionei no ano 3 depois de Cristo, fala que Herodes se suicidou. É contrário à tradição popular que diz que ele morreu do próprio engasgado, do próprio vômito. Eu nem sei se isso é possível. Mas a crônica também tem outros episódios muito interessantes, como o saque de Lindisfarne. Foi o primeiro ataque viking à Inglaterra. Outra obra muito interessante em anglo-saxão é do monge Beda, o Venerável. É a principal fonte sobre as invasões romanas e também sobre os povos que habitavam a Inglaterra antes da invasão anglo-saxã. Eles falam os Pictoi, que eram mais frequentes na Escócia, os Angli, os Jutos e, por último, que vieram os anglo-saxões. Agora vamos analisar um texto que eu traduzi. Vocês podem, se quiserem adquirir o livro, foi publicado pela Faculdade Católica de Fortaleza, em que eu traduzi um trecho da Crônica Anglo-Saxã que trata da vida e morte do rei normando William Conquistador. Eu selecionei aqui uns trechos para vocês. Então, William Conquistador foi aquele que derrotou o rei Harold na Batalha de Hastings. Aqui vocês observam a tapeçaria em Bayern, que mostra várias cenas da batalha. É considerado como o fim da era anglo-saxã e o começo do reino dos normandos. Os normandos eram um povo mesclado, um povo mestiço de sangue francês e sangue viking. Originariamente foram vikings que invadiram aquela região da França e acabaram fazendo um acordo com o rei e se tornaram senhores daquela região. Então, é bem interessante as passagens que tratam da vida do rei, porque não existe assim uma história muito imparcial. Fala o que ele fez de bom e o que ele fez de ruim. Toda história deveria ser assim, não tomar partido e não manipular a história. Como sempre, tem algumas passagens que mostram a filosofia cristã. Olhem só como fala aqui: ai, como é vazia e efêmera a riqueza da terra. E conclui falando: ele que foi um rei poderoso e senhor de muitas terras,
agora não possui mais que 7 palmos de terra. Rio que se cobria de ouro e gemas, agora jaz coberto de mofo. Além disso, há várias passagens interessantes na morte de William. Fala como ele mandou prender o irmão Odo, era um dos homens mais poderosos da Inglaterra na época. Fala como ele dividiu o reino entre os 3 filhos. Bem interessante. Agora, esse aqui é um dos poemas mais bonitos da Inglaterra anglo-saxã. Ele trata de várias figuras mitológicas, como o ferreiro dos deuses Welland, Mathilde, também a filha do rei que escravizou Welland, mas também trata de personagens históricos, como o rei Celdric, rei dos visigodos. Ele vai dando cada exemplo da história de cada um desses personagens, e ao fim ele conclui com a seguinte frase: Tras overelde, fize sua mãe. Isso, uma tradução mais aproximada, seria: isso passou, que o deste também passará. Está subentendido: o sofrimento desse homem passou, então deste também passará. Por que ele refere a ele mesmo? Porque ao final ele conclui que ele tinha sido exilado. Um outro bardo tomou o local dele. Então ele começa a citar exemplos. Ele cita Welland, Mathilde, Celdrich, e ao fim ele conclui: se o sofrimento desses passou, o deste também passará. É um poema muito bonito. Agora, outro aspecto da literatura anglo-saxã, do qual não podemos deixar de falar, é sobre os evangelhos. Como a gente está falando de uma literatura de um povo que se cristianizou logo no século V, como eu disse para vocês, 98% da literatura é de uma tendência cristã. Então, as primeiras traduções da Bíblia foram em anglo-saxão. Se não me engano, a primeira foi em armênio, mas logo depois teve também anglo-saxão. Essa aqui é a passagem do Novo Testamento que fala: José, filho de Davi, não tenha medo em tomar Maria como sua esposa, pois o que está em seu ventre é o do Espírito Santo. A prosa anglo-saxã tende a ser muito mais fácil de ler do que a poesia. A poesia usa termos que são mais complicados. Agora, vamos ver como é que é o anglo-saxão no cinema e na TV. De uns anos para cá tem surgido um interesse maior pelo anglo-saxão, mas ainda é muito pouco. Ainda aqui no Brasil não existem departamentos de anglo-saxão. O único departamento que eu conheço nas Américas, aqui no continente americano, estão nos Estados Unidos. Na Europa existe a faculdade de Oxford. E eu acho que Cambridge também tem um curso de extensão, mas ainda é muito pouco. Então nós temos este filme que foi baseado no poema Beowulf, mas eu vou logo adiantando para vocês que eu não gostei muito. Apesar de ter grandes atores aqui no elenco, olhem, John Malkovich, Anthony Hopkins, Angelina Jolie, mas eles fizeram uma mudança tão assim, quase para o filme, mas parecia um videogame, para ser sincero. Mudaram tanto a história que eu pessoalmente não gostei. Mas tem coisas boas. Tem até uma parte em que o monstro Grendel tem um diálogo com a sua mãe em anglo-saxão. Então é interessante.
Isso aqui eu acho que todos já ouviram falar, teve umas 6 ou 7 temporadas, os Vikings, que também tem alguns diálogos anglo-saxão e trata das invasões vikings na Inglaterra. É claro que tem as suas licenças, né? Tem que ter alguma licença para não ficar, para deixar a história interessante, para as pessoas participarem. E tem também essa série chamada O Último Reino. Essa aqui já trata mais de uma abordagem anglo-saxã e conta a história das invasões vikings de uma perspectiva anglo-saxã. Pronto, gente. Exatamente aqui faltando 8 para as 9. Isso aqui em anglo-saxão significa muito obrigado. Agradeço a vocês pela oportunidade de apresentar aqui um pouco da literatura anglo-saxã. Aqui estão minhas informações de contato. Se quiserem falar comigo para aulas particulares, quem sabe criar um grupo de estudos de anglo-saxão, eu estou à disposição de vocês. Eu também criei um grupo no WhatsApp que todo dia eu estou postando alguma coisa, o Clube Parnasiano. Todo dia nós temos publicações sobre algo relacionado à cultura. Filmes, músicas, livros. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Agora estou aqui à disposição para os debates. Obrigado, professor André. Excelente apresentação. Fica aberto aqui, tanto para o debate do tema de hoje, como quem assistiu à palestra passada. Também o professor André está aqui à disposição. Parabéns, André. Obrigado, doutor. Inscrições abertas. Posso fazer uma pergunta aí? Pode sim, Ortegal. Vontade. Quando ele referiu aí ao primeiro poeta que realmente disse que acha que tem certeza que existiu, que antes dele o primeiro não tinha garantia de que realmente existisse, como esse que é o Elfric, né? Elfric, é. Elfric. Então, na verdade, ele não era poeta, ele era um monge que escrevia. Ele ficou famoso pelas cartas, pelas homilias e por aquele livro-texto, o diálogo. Durante a sua fala, não foi referido que ele era um monge ou eu não percebi. Eu até anotei aqui que você deu destaque às homilias, né? Assim. E como as homilias estão sempre voltadas para a questão da exortação da fé, fundamentada geralmente no Evangelho, para explicações religiosas. Aí a minha pergunta era realmente se ele era religioso, se já tinha aquela questão da formação do padre, ou se era só um ou outro. Você falou que era um monge, agora era isso. E esse trabalho dele, ele ficou com aqueles poetas que ficavam dizendo só porque memorizavam e que ganhavam algum dinheiro, ou teve registro na época, como é que ficou para a posteridade, para a gente conhecer esses trabalhos dele, se chegou a ter ciência do que eles faziam, que eles escreveram, ficou assim, foi em anglo-saxão que ficou o trabalho dele? O de Elfric? Sim. No começo ele escreveu em latim, e depois surgiu a glossa interlinear, que é o texto. Eu acho que eu posso até. Está bem ali. Eu posso pegar aqui para vocês, só um instante. Pronto, esse aqui é a obra, o colóquio de Elfric. Não sei se dá para vocês verem bem, vou pegar aqui. Deixa eu ver alguma. Então, isso aqui é a chamada glossa interlinear. Especulam que no começo ele escreveu em latim, porque a ideia era ensinar latim para os monges. E mais tarde os manuscritos surgiram com a glossa e com
o texto anglo-saxão em cima. Certo. Então, com relação a ele, era isso. Que foi dado mais importância foram as homilias, ou ele tinha trabalhos, outros como poemas, que não fossem voltados para a religiosidade, para a explicação da fé ou do evangelho, ou tentar fazer uma educação religiosa, ou fazer uma pregação, mas não era exclusividade só mesmo da questão da homilia. O Elfred, e curioso quanto a isso, o Elfred. A obra dele é toda religiosa. É esse livro-texto aqui, o Colóquio de Elfred, que são conversas cotidianas. Ele pergunta, o professor perguntando ao aluno, o que é que você faz? Mas aí evolui, aí eles começam a se perguntar, qual é a profissão mais importante para Deus? Então, é uma obra religiosa. Aí, além disso, nós temos as homilias, que são obras religiosas, da própria palavra, e também as cartas que ele escreveu, mas é que, em geral, são cartas de denúncia. Ele denuncia o fato dos anglo-saxões não estarem valorizando a cultura de seus ancestrais e adotando costumes vikings, costumes pagãos. Tem outras que ele denuncia a falta de higiene dos anglo-saxões. Eu não vou entrar muito em detalhe. Sim. Então, com relação antes dele, você citou, e eu não peguei bem o primeiro, antes do Elfrid, que você disse assim que não tinha certeza mesmo realmente que ele existia. Assim, como foi Caedmon. Isso, Eu, inclusive, estou anotando aqui, fazendo algumas anotações, e tinha perdido essa anotação com relação a ele. E anotei essa do Elfrid também. Então, qual é o nome que você disse? Caedmon. Caedmon. Tá bom. Obrigadão, professor. Com ele, quer dizer, a questão da dúvida quanto à existência foi o quê? Porque não era atribuído a ele aqueles trabalhos, ou foi alguma coisa assim que foi colocado com o nome de outras pessoas, de outros monges. Como é que eu não percebi essa questão de não ser realidade a questão dele, antes do Elfrid? É que a história dele, por ter esse elemento mágico, algumas pessoas acham que pode ser só mesmo uma história didática. Isso acontece com muitos personagens históricos, que, às vezes, por possuir um elemento fantástico na história deles, então não sabemos se realmente existiram. É possível, não é impossível que Aquiles, na mitologia grega, Enéas, eles podem ter existido, mas os textos históricos, os textos que falam deles são tão fantasiosos e foram escritos com outro propósito, um propósito mais de entreter, então eles ainda estão no reino assim da fantasia. Mas é possível, né? É possível que daqui a um tempo comprove que existia um Aquiles, que existia um Rômulo. O senhor entendeu? Obrigado, professor. Tranquilo. Gente, à vontade. Obrigado, Ortegal. Bom, se alguém quiser aproveitar o professor, está disponível mais alguns minutos para... Professor André, as próximas palestras acontecem dia 14 de junho e 12 de julho, não é isso? Assim. Qual é a próxima? História de Roma, é isso? Isso, sim. Vamos tratar do historiador Eutrópio. Arruda. Pois não, Eu queria cumprimentar aí o André Bastos Gugel por essa brilhante palestra, um estudioso, né, das línguas, como ele bem fala, esquecidas. E eu sou muito admirador, porque jovem não só conhece profundamente essas línguas, como fala e como escreve. Olha, a minha pergunta é bem simples assim.
quer dizer que o anglo-saxão é uma língua indo-europeia, né? Sim. De uma maneira assim, bem simples, assim, para um estudante, assim, para um ginasiano. É uma língua indo-europeia. Tem um ramo germânico e o outro, que você falou, é persa? Na verdade, o indo-europeu, se a gente for dividir em 4 grandes grupos, seria o latim, o grego antigo, o sânscrito e o persa. Que, na verdade, aí, doutor, nem sequer sabemos se realmente não existem sequer textos em indo-europeu. Você sabia? Não existe o quê? Não existem textos em indo-europeu, porque é um idioma assim que eles tentam reconstituir com base nos idiomas que foram originados dele. Seria o mesmo que eu Certo. pegasse assim o português, o espanhol, o italiano e o francês, e através desses 4 idiomas eu tentasse reconstituir o latim. Então eles tentam fazer isso para chegar ao indo-europeu, que realmente é possível que tenha existido um idioma único, tanto para toda aquela região de Índia, Europa, tudo. Certo. Entendi. Isso que seria o indo-europeu. Mas se o senhor procurar textos em indo-europeu legítimos, o senhor não vai achar. Só existem 2 Entendi. que foram reconstituídos, e foi por um filólogo chamado Schlar, que escreveu 2 fábulas em indo-europeu. Mas textos mesmos da época, se foi falado o indo-europeu, isso foi na Idade do Bronze, 20 mil anos atrás. André, se estuda anglo-saxão em escolas inglesas, em faculdades, curso de línguas? Só na faculdade de Oxford. E eu acho que em Cambridge também tem um curso de extensão. Alguns departamentos nos Estados Unidos, mas se a gente comparar com idiomas como o latim e o grego, é muito pouco difundido. André, uma curiosidade minha. Eu não sei se já está velha essa notícia que eu li, mas eu li algo como assim, que o Shakespeare não estava mais sendo valorizado nas escolas inglesas e que houve uma coisa lá. Então, eu quero que você me fale a verdade sobre isso, se você puder falar para a gente agora, e como é que está essa valorização? É verdade isso que eu li? É mentira? Como é que está isso lá? Muito boa a sua pergunta. Bom, sabe, até porque eu escrevi um texto aqui para a Sobrames, não sei se é o que vai ser publicado este ano, ou se já foi um texto que eu escrevi na época em inglês chamado Nada de Shakespeare, por favor, somos ingleses. Porque o governo britânico realmente estava pensando em não colocar mais Shakespeare nos currículos escolares. Mas isso foi, se eu não me engano, em 2012. Houve um protesto dos professores, dos estudiosos, e aí, felizmente, o governo voltou atrás. Mas realmente aconteceu dos ingleses não quererem mais Shakespeare. E olhem que o Shakespeare que eles Fiquei estudam... assustada quando eu li isso, fiquei assustada, sabe? Eu disse, meu Deus do céu, nós estamos de cabeça para baixo, né? Pois é assim mesmo, é que as pessoas consideram que é uma literatura antiga, que não tem nada para ensinar. Não é verdade. Vocês podem ver todas as emoções humanas, os vícios, as virtudes. Vocês encontram no Otelo, vocês encontram em Macbeth, vocês encontram em Hamlet. Mas é isso. As pessoas, às vezes, consideram que se algo tem 5 anos, já é velho, já é fora de moda, já não é. Já não. Então imagine Shakespeare, escrito no século XVI. Como é que ficava? André, mais uma pergunta de ginasiano. O que você fizesse assim, uma comparação? Assim, a contribuição do anglo-saxão para o inglês atual, comparando
com o latim para as línguas românicas. Assim, para o nosso português, é mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, o que o anglo-saxão tem contribuído ou contribuiu para o inglês atual, proporcionalmente é o que o latim contribuiu para o nosso idioma, o português. É mais ou menos assim ou não? É assim, doutor. O anglo-saxão, na verdade, é o inglês. Só que foi o inglês falado há 1.600 anos atrás. De 400 até a Batalha de Hastings, quando começou o inglês médio. Por isso que o inglês é considerado um idioma anglo-saxão. Ele não é um idioma românico, como o latim, o idioma neolatino. Da mesma forma que o latim originou o português, o italiano, o espanhol, o francês, o anglo-saxão originou o inglês médio, o inglês medieval e o inglês moderno. Perfeito. Obrigado. O inglês moderno, na verdade, é uma mistura. Vocês acham que o inglês é uma confusão assim, de regras? Foi devido à quantidade de invasões que eles sofreram. A influência no inglês moderno de vikings, a palavra tinha origem dinamarquesa, sueca, a palavra tinha origem francesa com a invasão normanda. É uma mistura. Professor, uma curiosidade. Em primeiro lugar, eu fiquei muito agradecido por sua palestra brilhante, bastante didático, falando com calma, com clareza. E me veio a grata satisfação de tomar conhecimento agora desses idiomas mais antigos, o sânscrito, o avéstido, o latino, não é isso? Esse que você foi citando aí. E eu cá comigo pensando, quero lhe perguntar, nesses idiomas aí antigos, também ficaram trabalhos literários, tipo poemas, contos, alguma coisa desse tipo? Sim. Com autores realmente definidos, sabendo quem escreveu, aquele idioma que ele escreveu o seu trabalho? Alguns sim. Por exemplo, em sânscrito, o maior poema sânscrito é o Mahabharata. E é atribuído a Vyasadeva, mas ninguém vai acreditar que foi este homem capaz de viajar no tempo, de falar. Quando o autor é considerado uma pessoa assim muito mística, então ninguém acredita. É o mesmo que acontece com Homero. Muita gente acha que não existia um Homero. Então, poemas como na literatura em sânscrito, muitas vezes o autor é anônimo. No caso aqui do anglo-saxão, boa parte da poesia também é anônima. Mas em Occitano Antigo nós já sabemos, porque o Occitano Antigo foi no século XI, século XII. Aí a gente sabe quem são os trovadores, Bertrand de Born, por exemplo, grande trovador. Aí a gente já sabe mais ou menos. Bom, mestre, muito obrigado. Eu sei que você gosta de estudar gaélico, você estudou gaélico escocês. Existe alguma semelhança do saxão com o gaélico escocês, o gaélico irlandês? Não, nenhuma. O gaélico escocês, gaélico irlandês, galês, o manx, são os principais idiomas celtas. Eles pertencem a outro ramo a outra família de idiomas. Não existe nenhuma semelhança entre gaélico escocês e inglês ou alemão. No gaélico, devido à influência do inglês, a gente encontra uma ou outra palavra que foi emprestada do inglês. Por exemplo, pais em gaélico é parentan, que é em inglês parents. Mas na história mesmo, não. Um anglo-saxão não ia conseguir se comunicar com
um falante de gaélico ou de manx ou galês, não. André, etrusco? existe alguma relação do bretão com a Grã-Bretanha? Muito bem, doutor. Na verdade, o breton também é um idioma celta. Ele está quase em extinção, mas é um idioma também com boa literatura. Eu nunca estudei breton, não. Meu professor, ele conhece um pouquinho, mas ele nunca se sentiu assim com capacidade para ensinar. Mas o breton, sim, ele tem a ver com... Na verdade, eles foram os primeiros habitantes das ilhas da Grã-Bretanha. Certo. Obrigado. Não, doutor. André, e o etrusco em relação ao latim? Também a mesma explicação do gaélico e do inglês. Nenhuma referência, nenhuma... Na verdade, os etruscos possivelmente habitaram a Península Itálica antes dos romanos e pertenciam a outro grupo linguístico. De etrusco, a gente tem muito pouca coisa, só algumas inscrições. Há textos históricos que falam que eles tinham uma literatura rica, com poemas, peças, mas tudo praticamente se perdeu. A última pessoa a falar etrusco e até escrever uma gramática foi o imperador Augusto. Mas, infelizmente, ela como todos os escritos de... Oh, Augusto não, desculpa, Cláudio. Como todos os escritos de Cláudio se perderam. Aí o idioma é quase perdido. Dá para traduzir algumas inscrições, mas é só o que temos. André, você tem alguma explicação por que a Finlândia, que não é uma língua românica ou latina, tem tantos adeptos do latim? A Finlândia tem até programa de rádio em latim. Não, mas porque esse interesse pelo latim surgiu de uns 20, 30 anos atrás. Eu ouvi falar dessa rádio latim, a Sociedade Nova Roma tem uma sede na Finlândia, mas foi um interesse que surgiu de uns 30 anos para cá. Não foi um processo histórico. Eles pertencem a outro idioma. O finlandês está mais próximo do húngaro, na verdade. Porque é que os latinistas, até quando advogam, fazem a defesa da língua, do latim, eles anunciam que tem mais pessoas que falam latim do que línguas como o basco, o catalão. Tem mais latinistas no mundo do que falantes de basco e catalão, que são línguas reconhecidas atuais. Isso eu não sei dizer com certeza. Eu nunca vi um censo para dizer quantas pessoas falam realmente latim. Mas eu acho que não chega a ser mais que em catalão. O catalão é falado na Catalunha ainda, no País Basco fala-se o basco. Mas é uma boa colocação. Eu cheguei a escrever na época que trabalhei para um blog. Porque o latim é um idioma considerado morto? Não é só porque não é porque não existe um país onde se fala latim, é porque é o idioma oficial do Vaticano. E depois, se a gente falando latim, então o idioma não está morto. Exatamente. O professor, falecido professor Napoleão Almeida, Almeida, sim, eu tenho a gramática inclusive, dele. Inclusive, ele tem a gramática em latim. Nesse livro, nessa gramática do latim, no prefácio, achei tão interessante, André. Ele acha que, por exemplo, na Alemanha, muitas escolas adotam o latim, com o objetivo de desenvolver a inteligência, a capacidade de raciocínio do aluno. Então, também nos Estados Unidos, eu tomei conhecimento que algumas escolas, opcional, evidentemente, estudar latim para desenvolver a inteligência e o raciocínio. Eu acho que você, a primeira língua a estudar foi o latim. Ou não? Hein? Não, eu comecei latim bem tarde, bem com 19, 20 anos. Então, não precisou do latim para desenvolver tanto raciocínio e inteligência, não, né?
Ajudou bastante, doutor, ajudou. Não, o latim ajuda muito no raciocínio lógico, ajuda a conhecer outros idiomas, você tem contato com a sua cultura, você tem ciência do berço da cultura ocidental, deveria voltar a estudar, na verdade, deveriam ter mais uma preocupação pelo estudo do latim. Hoje está exclusivo só do curso de letras e e às vezes só 1 ou 2 semestres aí só para ter uma noção básica. Acho que deveria ter bem mais. Tem duas perguntas aí, doutor Fernando Melo e doutor Walter. Depois do doutor Walter, terminamos as inscrições e, infelizmente, vamos ter que terminar a palestra de hoje. Fernando Melo. Queria só perguntar se algum dos presentes assistiu missa em latim. Eu assisti. Eu também assisti. Assisti missa em latim e estudei latim no meu curso médio, né, que antigamente era o ginasial. Os 4 anos de ginásio, a gente estudava latim. Fernando, por que você não me perguntou logo a minha idade? Eu, quando era menina, decorava o que o padre dizia em latim. Chegava em casa e ficava repetindo, não sabia nem o que era, mas eu assistia, meu missal era em latim. Nós todos, Sebastião. O padre ainda ficava de costas. Era. Bom, professor. Doutor Sebastião. Sim. Por falar em idade, o senhor foi o único representante no meu aniversário. Ainda para dizer que não fez nada, para dizer que não fez nada, chamou o vizinho de porta. Foi o único casal presente a fazer o brinde, foi o Camilo e a Mayra. Eu soube, rapaz, fiquei muito feliz. Representando aqui o doutor Sebastião, o Camilo esteve aqui conosco, nosso vizinho de porta. Obrigado, é uma felicidade muito grande. Ele me comunicou no dia seguinte, falou, nós enviamos mensagem de parabéns pelo WhatsApp lá da Sobramos. Muito obrigado. É uma riqueza ter um vizinho como você, viu, rapaz, Maria? Walter. Bom, eu queria então, já que me foi dada a oportunidade de fazer a última pergunta, eu queria indagar ao professor a opinião dele a respeito da tentativa, vamos dizer assim, artificial de se criar uma língua internacional. Nós sabemos que os idiomas, nós podemos chamar de uma entidade viva que nasce para retratar e transmitir a cultura de povos a seus descendentes. Ela se modifica com o passar do tempo e, eventualmente, chega ao êxito letal. Então, eu lhe pergunto qual a sua opinião a respeito do Esperanto, que foi uma tentativa de criação de um idioma internacional para a comunicação de todos os povos, sem um embasamento cultural que lhe desse exatamente esta vida e continuidade até, quem sabe, os dias atuais. Ótima pergunta. Eu, pessoalmente, não gosto dos idiomas criados, construídos, mesmo tendo, no caso do Zamenhof, a proposta dele era muito boa. Ele tentou ajudar todos aqueles povos distintos a se comunicarem, que faltava um elemento de comunicação. Então, foi uma boa intenção, mas acaba por faltar exatamente essa questão cultural, essa questão de tradição, de um processo histórico que originou o idioma. É por isso que nenhum idioma construído até hoje teve muito sucesso. O que mais teve sucesso até hoje foi o Esperanto, mas não há muita gente que fala Esperanto, se a gente comparar com outros idiomas. Aqui em Fortaleza, eu acho que nós temos só uma sociedade assim. Eu fui convidado uma vez a um congresso de Esperanto. Eu cheguei a estudar um pouco, mas eu vi que é um idioma tão fácil assim, os pronomes são quase os substantivos, né, adjetivos, é tão fácil que eu não me senti desafiado. E o mesmo vale para os outros idiomas. Às vezes ocorre o contrário, o idioma é tão complexo que as pessoas não querem aprender. Foi o caso do Quenya e Sindarin. São os idiomas criados pelo Tolkien, até pelo
filólogo que nós estudamos hoje. Então, por faltar esse elemento cultural, que eu acho que não foi possível um idioma moderno que pudesse servir de língua franca. Mas muito boa a sua pergunta, porque alguns locais já existe, em alguns meios existe uma língua franca. No meio diplomático é o francês. A origem da diplomacia foi o rei Louis. Então, se você quer entrar para a diplomacia, vai aprender francês. Outro também, houve época em que o latim era utilizado como língua franca. Tem um seriado que também que é baseado em um livro chamado Shogun, que trata do primeiro... Isso se baseia até numa história real de um ocidental, um corsário que naufragou perto do Japão, e aí ele tem que sobreviver, aprender o idioma. O idioma com que ele se comunicou lá pela primeira vez foi o latim. Depois surgiram uns portugueses lá, ele começou a se comunicar, mas eu já falei várias vezes isso com amigos, que eu acho que o latim deveria ser o idioma universal, mas aí nós temos um problema. Como é que ficam os orientais, que não tem cujo idioma não tem 1% de latim? Português é 80% latim, mas chinês, nada latim. Húngaro também, muito pouco latim. Você falou, é só um comentário, você falou que línguas estruturadas não prosperavam, e o hebraico moderno? Não, o hebraico moderno, ele está para o antigo como o anglo-saxão está para o inglês. O hebraico é uma concepção assim, tem uma concepção de que ele acabou, que os judeus alemães estavam falando Yiddish, os judeus sefarditas estavam falando ladino. Isso, na verdade, nunca houve mesmo. O hebraico era falado ainda. Eu conversei uma vez com um professor de hebraico que me disse isso, que mesmo antes de criar o Estado de Israel, o hebraico era falado no dia a dia. Ele nunca chegou assim a desaparecer. As liturgias eram em hebraico. Eu não sei se Bom, então, se não tem mais nenhuma pergunta, agradecer aqui a presença de todos, dizer que foi muito bom contar com a presença até esse momento, já quase 21h30, dizer que esse vídeo vai estar à disposição de todos os confrades e confreiros de todo o Brasil, para que eles possam divulgar, e convidar para a palestra próxima, né, que nós vamos ter na segunda-feira do mês de junho. Divulgaremos com antecedência. E vou colocar no grupo da Sobrames a reunião com os presidentes e as diretorias de todas as regionais. Obrigado a todos. Feliz noite. Até a próxima com mais um encontro virtual Sobrames 2021. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Aos professores. Boa noite. Boa noite. Margarida pode acabar com a transmissão. Vou encerrar. Ok.